Bom dia, telenautas. Sou o Guilherme Ambrosio, estarei apresentando hoje o programa Logcomex para vocês, aqui na TV ABCD dos estúdios em São Bernardo. Gostaria de mandar um abraço para a professora doutora Cláudia Bock, que está ausente em compromissos eleitorais e que deve estar retornando após as eleições, se Deus quiser, com mais um sucesso em seu currículo. Tá? Estaremos hoje entrevistando a jovem bonita empresária Juliene Tarantino, da GJJ Comércio Importadora. Jovem, vocês vão ver que ela é jovem, e primeiramente eu gostaria que ela se apresentasse, falasse um pouco do seu histórico acadêmico e do seu histórico profissional, até aonde você se tornou empresária, por que você optou em se tornar empresária. Primeiramente, bom dia, quero agradecer pelo convite que você e a professora Bock fizeram. Bom, tenho 23 anos, sou muito jovem, formada em comércio exterior pela Universidade Metodista. Não faz muito tempo que eu me formei, foi em 2011, mas estou nessa empreitada há uns 4 anos. Comecei muito jovem e sempre vislumbrei essa parte de ser empresária e principalmente na parte de comércio exterior. Então, eu primeiramente fui ser representante comercial da parte de produtos alimentícios importados e hoje a gente é uma importadora e distribuidora desses produtos que antes a gente representava. Entendi. Uma pergunta que sempre vem quando a pessoa se torna empresária jovem, como você, é se houve influência da família, da onde veio esse desejo, né, de ser empresária? Bom, a minha família é uma família muito assim, como eu posso falar, de muitas descendências. Eu sou descendente de árabe, italiano e espanhol. Então a gente sempre gostou muito de comer. Essa foi, acho que, a maior influência para a parte alimentícia. Agora, para a parte da família, né? Agora, para a parte de empresário e tudo mais, a minha sócia, que é a minha irmã, que se chama Jalile Tarantino, ela é chefe de cozinha e trabalhava na época na Itália, e nós sempre almejamos ser empresárias. Então, o que a gente fez foi o seguinte, juntamos a fome com a vontade de comer e o que nós vamos fazer? Que foi ser representante comercial. Por que representante comercial? Porque, numa primeira instância, ia ser muito difícil ser uma importadora e distribuidora. Nós éramos muito jovens, como eu tinha dito antes, e ser uma importadora e distribuidora requer muita... você tem que conhecer o mercado, tem que saber o que o mercado necessita, precisa de muito conhecimento, que era o que a gente, na época, precisava para hoje ser uma importadora e distribuidora. Entendi. De acordo com o histórico que você colocou, você está nesse segmento de representação já fazem alguns 4 anos, é isso? Isso, de representação 4 anos. Então, antes de se tornar empresária, realmente você pesquisou, você teve conhecimento do mercado para poder estar ingressando nesse mercado. Não caiu de paraquedas, como o pessoal fala. Não, eu acho que para você poder almejar ser um importador, almejar ser um distribuidor ou qualquer outro segmento que venha a seguir, você tem que sim primeiro ter o conhecimento do mercado para depois poder explorar esse mercado. Bom, de acordo com a sua fala, o foco de vocês é a parte alimentícia, parte maravilhosa, também adoro comer, né? Me diz um pouquinho, quais são os produtos que vocês estão atuando? Vocês deslumbram sair da alimentação também, ou é só alimentícios que vocês vão estar trabalhando? Como que está isso? Olha, primeiramente, o nosso foco sempre foi alimentício. Por quê? Primeiro você tem que fundir a sua marca no país, na região, por exemplo, do estado de São Paulo, que é onde a gente vai estar segmentando primeiro. E então, sempre a gente tem que tornar essas coisas
como que eu posso te dizer? Segmentar o produto, entendeu? Então, nós não... durante uns 5 anos eu quero continuar no segmento alimentício, sim. Se houver a possibilidade de aumentar esse segmento, tudo bem, senão eu quero fundir no alimentício, sim. Nós nunca podemos fechar as portas, né? Sim, e de acordo com pesquisas, o setor alimentício vem tendo grande crescimento e deve continuar tendo. Afinal, todo mundo come todo dia e cada vez mais as pessoas compram coisas prontas, se alimentam fora de casa, estão querendo produtos mais sofisticados, importados, que acredito que é a linha de produtos que você trabalha, né? A origem europeia, correto? Origem europeia. Eu comecei com o país, a Itália, né? E estamos abrangendo para outros países, como a Turquia, a Espanha e assim por diante. Entendi. E as pessoas, sim, como você falou, estão querendo produtos de maior qualidade. Por exemplo, o azeite é um produto que não é fabricado no Brasil. Até uns 2, 3 anos atrás não era fabricado. Hoje no Sul ele já está sendo fabricado, mas não tem a qualidade como o azeite europeu. Então as pessoas, elas querem um produto de qualidade e de um preço compatível com o que elas podem pagar também. Então hoje no supermercado e hipermercado você pode encontrar azeites de baixos valores, sendo extra virgem, e altíssimos valores. Então ela agrega a todas as nossas classes sociais, o que é muito bom para o nosso mercado brasileiro. Entendi. A gente sentiu que você pesquisou durante uns 3, 4 anos, já trabalhava com representação, já trabalhava com esses produtos, mas acredito que você tenha passado com algumas dificuldades para se tornar empresária nesse início. Fala um pouquinho de como que é essa dificuldade, porque muitas pessoas olham o que você é, o que você se tornou, mas não vê tudo que você passou e os tombos que você levou para se tornar o que você é hoje, essa empresária aí de sucesso e que vai estourar aí daqui para os próximos anos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, justamente como você falou, a gente tem muito... Qualquer pessoa que entra num segmento vai ter muita dificuldade. Essas dificuldades, elas são principalmente financeiras e de investimento. Nós, como importadores, temos uma dificuldade muito grande com a burocracia, como você sabe, e uma dificuldade muito grande para investimentos mesmo. O nosso outro sócio é um sócio investidor que, graças a Deus, é o meu pai, que foi o maior incentivador disso tudo. Se não fosse por ele, não estaríamos aqui hoje. E seu nome é Gibran Tarantino, que acreditou e quis investir. Se não houvesse esse investimento, talvez do meu pai, talvez teria um investimento de um banco, de um empréstimo de banco, enfim. Mas as maiores dificuldades são sim da burocracia. O governo também ele não ajuda muito o jovem empresário ou o microempresário, então isso dificulta muito. Mas a gente consegue sempre tentar melhorar e tentar conciliar esses problemas com o sucesso, porque a gente sempre tem que perseverar no nosso sucesso, né? Legal, é muito, muito bacana ver essa integração familiar, né? A família unida em torno de um negócio. É bem bacana. Hoje em dia é difícil ver isso. A família unida, ainda muito mais em volta de um negócio, é mais complicado ainda, né? Por experiência em comércio exterior, a gente sabe que normalmente funciona como? A importação, o pessoal cobra à vista. Então você paga para poder estar importando e ainda tem todo o transit time para estar recebendo a mercadoria aqui. E normalmente quando se vende no mercado interno é financiado, é parcelado em 30, 60, 90, 120 dias, né? O que gera um grande buraco aí de fluxo de caixa, principalmente no começo, né? Como é que vocês fizeram a programação? Como é que vocês pensaram nisso para vocês nessa área alimentícia? Funciona dessa mesma forma de pagamento antecipado, pagamento à vista pro exportador que você está importando a mercadoria, e aqui a hora que chega no mercado interno o pessoal pede parcelado? Como é que é nessa área alimentícia também? Bom, na área alimentícia é o seguinte, os novos exportadores na Itália, ou seja, o meu novo cliente,
ele pede sim o pagamento antecipado. Agora, aqueles que eu já tenho uma parceria, eu consigo uma margem de 60 a 90 dias para o pagamento. Isso para o exportador, entendeu? Aqui no Brasil, Mas essa data é a partir do momento da compra? A partir do BL. A partir correto. do BL. Bom, chegou a mercadoria no Brasil, ela já está nacionalizada, fiz a venda da mercadoria. Os supermercados e hipermercados, eles exigem de mim de 60 a 90 dias para o pagamento. Então, eu tenho um grande gap isso, para pagamento e tudo. É um pouco complicado, mas você sempre... Então, aqueles parceiros que eu já tenho de exportador que me deixam para pagamento a 60 dias, eu vou utilizando aquilo para poder suprir a necessidade do supermercadista e hipermercadista também. Isso porque você já tem todo um relacionamento, sempre pagou em dia, tem todo esse histórico com o exportador, porque normalmente Sim. é aquela questão mesmo de à vista se for começar. Sim, os clientes meus clientes antigos, a gente tem sim essa margem, essa confiança, né? Na Itália nós falamos como fiducia. Então, sempre quando conversa com eles, nós temos a fiducia, a confiança de que o pagamento vai ser realizado na data de 60 dias depois do BL. Da primeira compra, com o exportador, eles não aceitam, a não ser que seja feito com uma carta de crédito, de banco de primeira linha, aí sem problema nenhum. Mas fora isso, não. Entendi. Apesar de toda a sua mistura, tudo, parece que você também é descendente de italiana, né? Italiano. Sim, eu sou italiana com espanhol e árabe. Isso te facilita lá, a questão da cultura, eles são muito fechados, é fácil o relacionamento com eles? Olha, o relacionamento com qualquer exportador você tem que ter um pouco de jogo de cintura. Por exemplo, o exportador ele tem uma cultura diferente da sua, então você tem que entender a cultura do país onde você está entrando para negociar e tudo mais. Existe sim, quando você fala a língua deles, por exemplo, quando uma pessoa de fora vai falar em italiano, eles já têm uma fiducia maior, entendeu? Então isso ameniza. Quando você fala, olha, eu tenho família na Itália, sou de família italiana, tudo, eles já, que bom, porque na Itália, eu posso falar da Itália que a gente tem muitos negócios lá, eles ainda acreditam muito na palavra das pessoas, então é isso que leva a gente a essas parcerias. Entendi. Bom, a gente escuta também do governo algumas linhas de crédito para exportação, para microempresários. Como você vê essas linhas de crédito que o governo fala? Se é fácil de ter acesso para isso, se é muito burocrático, se é muito falado e pouco usado. Como que são essas linhas de crédito aqui no Brasil? Olha, essa última frase que você falou, acho que pode exemplificar bem. É muito falado e pouco usado e muito burocrático. Infelizmente, o governo ele não ajuda o microempresário. Então, e com essas linhas de crédito, é um pouco difícil, sim. As linhas de crédito normalmente são voltadas para grandes empresários, empresas de maior porte. Justamente. O que dificulta ainda mais o começo das empresas aqui no Brasil e que gera essa mortalidade enorme que nós temos. Justamente. A linha de crédito é sempre voltada para empresas que têm uma maior influência no mercado brasileiro. Então, as empresas grandes, elas vão ter a maior credibilidade para essa linha. As pequenas empresas já vai ser um pouco mais burocrático. Não que não consiga, pode até conseguir, mas vão ser burocráticas. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo e na volta vamos falar um pouco desse mundo burocrático que o Brasil vive, que dificulta um pouco o início dos empresários aqui no Brasil. Obrigado e voltamos em 1 minuto.
Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Bom dia novamente, queridos telenautas do Brasil. Estamos aqui com o programa Logcomex, apresentado na TV ABCD, nos estúdios de São Bernardo, todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia. Estamos aqui hoje com a entrevistada, a jovem empresária Juliene Tarantino, da GJJ, comercial importadora, e a gente estava falando um pouco da burocracia brasileira, tanto para se abrir uma empresa, para se começar uma empresa, quanto para efetuar a importação, né? Que hoje em dia também a gente está tendo alguns problemas de greve de fiscais, maré vermelha, o que acaba atrasando o desembaraço da mercadoria para você estar podendo vender, ainda mais o seu produto, o seu caso, que é um produto alimentício e que você tem validade para estar vendendo para o seu cliente, que vai estar vendendo para o consumidor final. Então tem toda essa logística de validade, o que é chamado, não sei se vocês utilizam a mesma sigla de PEPs, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai, para estar seguindo essa validade, né? Então como que é essa burocracia, tanto para a empresa como para a importação dos produtos? Bom, primeiramente, o que nós fazemos é o seguinte, quando a mercadoria,
Na importação, sempre a gente vislumbra um produto que seja com no mínimo 2 anos de validade. Por quê? Como você mesmo disse, com a greve dos fiscais, a gente não sabe o que pode acontecer, se aquela carga vai ficar ali esperando, se não vai. E a gente nunca pode esquecer que são produtos alimentícios, que por mais que tenham 2 anos de validade, existe uma validade, entendeu? Então essa é a nossa maior dificuldade. O que nós fazemos? Quando a gente vai importar um produto, quando nós vamos importar um produto, esse produto tem que ter no mínimo 2 anos de validade, como eu disse antes. Chegando no Brasil, no Porto de Santos, no caso, o mais rápido possível, nós contatamos o despachante, o mais rápido possível, ele sobe a serra e vai para um porto seco, que fica aqui na região de Santo André mesmo, ali no... Presidente Wilson, você vai trabalhar ali. Isso mesmo. Por quê? A nacionalização ali, ela é um pouco mais rápida do que no Porto de Santos, o que facilita e não me prejudica na venda do produto. Porque quando chegar até a nacionalização, até a venda, até chegar ao consumidor final, digamos que fica de 3 a 6 meses, o que vai me dificultar a compra, a venda desse produto para o consumidor final. Entendi. Então, só confirmando, você vai estar trabalhando com o Porto Seco de Santo André, ali na Prestes Maia. Teve alguns programas atrás que a gente tratou de um Porto Seco aqui em São Bernardo, ou a ampliação do Porto Seco aqui em São Bernardo, por ser uma região estratégica da distância do Porto de Santos e a distância de São Paulo. Qual foi o motivo, por que você escolheu o Porto Seco de Santo André na Presidente Wilson? Por questão de logística, por negociações de taxas, como é que você chegou até o Porto Seco de Santo André? Falta de disponibilidade em São Bernardo, de repente? Existe sim a falta de disponibilidade por conta de toda essa... não é lucro, né? Na realidade não é um lucro, mas assim... Toda essa disponibilidade que eles dão para nacionalização um pouco mais rápido, existe a não disponibilização no porto. Mas em Santo André, pelo seguinte, é uma região onde a sede da importadora fica, que é na região de Santo André, então seria mais próximo para qualquer problema. É uma localização, fica na Avenida do Estado, então é uma... na paralela ali, né? De trás, chama acho que Presidente Wilson ali. Isso. Exato. Então é de fácil acesso para todos os lugares de São Paulo, que é onde a gente tenta escoar todos os produtos. E por conta de ser um lugar onde já tem o armazém, porque o meu armazém é terceirizado. Entendi. Então, nacionaliza, eu já coloco no armazém. E também pelo fato de ser um pouco mais viável. Por quê? A nacionalização do produto, ela pode ser feita de 2 formas. Ou eu posso nacionalizar a carga inteira, ou eu posso nacionalizar metade dela e deixar a outra em armazém alfandegado. O armazém alfandegado é um pouco mais barato do que o armazém nacionalizado. Então eu posso ter essa segurança, posso nacionalizar tudo, como posso nacionalizar metade. E se eu não me engano, nesse caso que você acaba de citar, você te ajuda também num fluxo de caixa, em virtude que você só paga os impostos a hora que você vai nacionalizar, correto? Então, se você deixar metade por nacionalizar posteriormente, você paga os impostos só depois, não tendo alto impacto no seu fluxo de caixa naquele exato momento, correto? Justamente, eu nacionalizo metade e a outra metade fica no armazém alfandegado. Eu não pago imposto, só pago as taxas da armazenagem do alfandegado. Entendi. A gente sabe que o custo logístico, armazenagem, transporte, ele acarreta um alto custo no valor final da mercadoria. Já foi falado em alguns programas que ele chega a 60% do valor da mercadoria final. Como que vocês trabalham? Vocês têm algumas ações que vocês visam reduzir
esse custo logístico para tentar não chegar tão alto no valor final dessa mercadoria? Justamente, como eu havia dito antes, é isso que nós fazemos já, né? Nacionaliza aqui no Porto Seco para ser mais rápido. Muitas vezes nacionalizamos metade da mercadoria para não ter esse repasse para o consumidor final. Por quê? Infelizmente, existem meses que nós temos o dólar elevadíssimo, meses, oscilações de dólar como euro, justamente. Quem mais sofre com isso é o consumidor final. Então, não só com armazenagem, não só com a parte de logística, que aumenta, como você falou, até 60%, nós temos também a oscilação do câmbio. Então, tudo isso a gente tem que fazer com que não repasse para o consumidor final. Então, nós colocamos a parte nacionalizada, como eu havia dito antes, no armazém, traz para o armazém aqui de Porto Seco, para ser mais viável e não ter o custo tão alto na parte de logística, e essa parte acaba tendo até um estoque na nacionalização, metade nacionalizado e metade no alfandegado. Entendi. A gente estava conversando um pouquinho ali fora antes do programa. Vocês se utilizam também de uma estratégia de fechar um container para trazer ele inteiro, né? Trazer um full container, que eles chamam, no lugar de trazer cargas fracionadas, que aí você não pode estar escolhendo o seu porto seco, o seu armazém, e acaba caindo, de repente, em taxas não negociadas com os armazéns. Né? Vocês usam esse meio para estar barateando também o custo final, correto? Justamente, esse também é um meio que nós usamos para baratear a parte de logística e não repassar para o consumidor final. Então, o que nós fazemos? O nosso container, ele não é um container misto de produtos, mas não misto de parceiros. De clientes, ele é único seu. Justamente, ele é somente meu. Então, nós vamos negociar um container de 20 pés, com que não seja, pode ser misturado com, agora nós vamos trazer um de alite, azeitona e azeite. São de produtores diferentes, de locais diferentes na Itália, mas não de clientes diferentes. Justamente para baratear, não ter o problema da nacionalização, a minha documentação está toda correta, a documentação do outro parceiro não está. Então, tudo isso faz com que não tenha essas taxas inesperadas. Entendi. Bom, pessoal, vocês têm o caminho aqui para fazer uma pergunta, e tem uma pergunta aqui do Elton, né? Que é: quais as dificuldades você vê pela limitação do Porto de Santos e da infraestrutura brasileira? A gente sabe que o Porto de Santos ele tem uma defasagem, se a gente for comparar com outros portos aí, como Roterdã ou até mesmo China, e a infraestrutura até mesmo de questão rodoviária, a gente sabe que nossa malha ferroviária é quase inexistente. Quais são as dificuldades disso? Até mesmo você acredita que o Brasil poderia crescer mais se tivesse uma infraestrutura melhor? Você acha que estamos limitados por isso, o nosso comércio exterior? O Brasil é um país em desenvolvimento. Não se esperava muito desse país antes. Hoje se espera muito. É um país onde as pessoas estão tendo um poder aquisitivo maior. Como eu falei, é em desenvolvimento. Então, o Porto de Santos é um porto que, infelizmente, ele não é tão desenvolvido o quanto os brasileiros gostariam que fossem. Quem trabalha nessa área pode dizer também que ele é um pouco atrasado. As pessoas são tudo muito demorado, tudo muito burocrático. Hoje o Brasil é um dos países mais difíceis para se importar, justamente por conta disso. A burocracia é muito grande, a demora é muito grande e a parte de logística é muito difícil. Hoje você, para poder fazer o carregamento de um container no Porto de Santos até o seu local de armazenagem, demora 7 dias. Isso não viabiliza para o importador.
não viabiliza a logística. Sem falar que o comércio exterior brasileiro, ele tem 1/4, 25% do comércio exterior brasileiro, ele está voltado para o Porto de Santos, né? E na América do Sul aqui, ele é o principal porto, né? Então, assim, ele é muito bem visto, o mercado depende dele, a maioria das mercadorias passa por ele, mas se fala-se que ele tem 30 anos de atraso em comparação a portos modernos aí pelo mundo, né? Sem falar na parte de infraestrutura, que no Porto de Santos, para você escoar uma mercadoria, diria 99% das mercadorias tem que ser via rodoviário, o que acaba elevando o custo, porque é um dos transportes mais caros. Nós não temos uma malha ferroviária para estar transportando isso, nós não temos de uma forma trabalhar com cabotagem, de repente, para estar trazendo essa mercadoria também, que acaba dificultando um pouco, acaba acarretando até em custos no final da mercadoria, que a gente acaba fazendo com que o povo brasileiro pague mais caro, que a gente perca competitividade perante outros produtos lá fora, né? Então, em vista de tudo isso, a gente ainda tem alguns problemas, como por exemplo a Maré Vermelha, que teve agora no começo do ano, e greves constantes que estamos tendo de fiscais, de parar 1, 2 dias sem liberar nada de carga, e alguns dias trabalhando aquela chamada marcha lenta, liberando alguns processos apenas, o que dificulta até no seu caso que você faz a DTA para trazer o container já direto para o seu Porto Seco em Santo André, né? Isso tudo, como é que você dimensiona, como é que você se programa, até mesmo perante ao seu cliente, prevendo esses atrasos que não é responsabilidade sua, mas que muitas vezes o cliente ou o consumidor final acaba não entendendo o porquê que atrasou uma semana, o porquê que atrasou 10 dias, em virtude de uma greve, em virtude de um canal vermelho e etc. Bom, é um risco que o importador corre com tudo isso. O que nós fazemos é o seguinte: a gente viabiliza uma margem de estoque um pouco maior do que aquilo que, se não houvesse todo esses problemas, se não houvessem todos esses problemas, a gente não teria feito esse estoque maior. Então, a gente coloca um estoque maior para poder viabilizar e não prejudicar o consumidor final e os nossos clientes. Entendi, que acaba acarretando um pouco de custo, mas pelo menos acaba garantindo o fornecimento. Justamente. Tá. Bom, a gente falou sempre de problemas até o momento, mas a gente vai para o intervalo, depois a gente vai falar de alguns pontos bons que levaram você a ser empresária. Vamos para o intervalo e na volta falamos sobre isso. Obrigado. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Pode ser fome. Pode ser sede. Pode ser cólica. Pode ser diarreia. Pode ser febre. Pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse
doeumamigo.org.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Bom dia, estamos de volta com o programa Log Comex, que é apresentado todas as sextas-feiras das 11 ao meio-dia para você, telenauta de todo o Brasil. Estamos hoje aqui com a entrevistada, a jovem empresária Juliene Tarantino, falando um pouco desse mundo empresarial, suas dificuldades, e conforme falado agora a gente vai falar um pouquinho das coisas boas, o que te tornou empresária, o que te motiva no dia a dia e o porquê que você continua nesse ramo de atividade e não saiu correndo até o momento. Bom, nós sempre vislumbramos não ser, como eu posso te dizer, de uma forma um pouco esdrúxula, desculpe o termo, não ser empregada de alguém. Por quê? É muito duro quando você trabalha, veste a camisa e vê que tudo aquilo na realidade não é seu. Então, isso sempre foi um parâmetro familiar que veio para nós. Então, os meus pais sempre, gente, vocês têm que trabalhar por conta de vocês têm que fazer uma coisa para vocês. Então, nós sempre vislumbramos isso. A minha irmã, que é minha parceira, minha sócia, também sempre com essa... almejava a mesma coisa. Por isso que houve essa sociedade, houve toda essa parte de fazer a representação e hoje a importadora. Então, o grande fator motivacional do empresário realmente é ele suar a camisa, ele dá o sangue por uma coisa que é dele e que ele sabe que ele trabalhando, ele se esforçando, o futuro, o resultado é dele, é seu, justamente. No caso, né? E sempre nós tivemos essa parte de, acho que é um pouco ligada à hereditariedade árabe, essa parte de ser dona do seu próprio negócio, ter essa influência empreendedora. Bom, o pessoal fala que o Brasil tem o maior povo de mistura de raças, já está aqui a prova, né? Justamente. Toda a mistura aqui, né? E até queria te perguntar, você chegou a estudar com a professora doutora Cláudia Bock, teve esse privilégio ou não? Infelizmente não estudei, mas fiz uma viagem com ela até Vitória, onde a gente pode conhecer o Porto de Vitória, que foi uma viagem onde eu falei... É nisso que eu tenho que trabalhar realmente, é minha paixão. Bom, vamos colocar mais uma pergunta aqui da Juliana agora, que ela pergunta como que você escolheu seus parceiros, despachante, armazém, transportadora, que trabalham com você, né? E acredito que você tem uma confiança de qualidade de serviço, de prazo, de preço, para estar chegando no seu cliente e estar oferecendo com convicção o seu produto. Bom, para ter o parceiro,
nós escolhemos mais ou menos os parceiros da seguinte forma. Primeiro, ele tem que ter e vislumbrar aquilo que a sua empresa vislumbra e quer ter também. Na parte de despachante, eu tive aula com um professor que talvez, não sei se você conhece. Conheço. Já foi lembrado aqui em alguns programas. Já foi lembrado, que é o seu pai. E tive aula com ele, Rogério Ambrósio, onde demonstrou ser uma pessoa extremamente sabe aquilo que faz, uma pessoa muito idônea. Então, eu sempre gostei das aulas dele e sempre via nele que poderia existir uma parceria. Nós conversamos e houve essa parceria com ele. Na parte de clientes, aquilo como eu falei antes, você tem que ter uma parceria e uma confiança. Sempre no mercado, a gente tem que procurar conselhos com pessoas que já estão há muito mais tempo que nós no mercado, poder saber os rumores do mercado, da empresa X, Y, Z. Por quê? A parceria certa pode te levar ao sucesso, mas a parceria errada, ela pode afundar o seu negócio. Então, sempre, se posso dar um conselho aos iniciantes, sempre tente fazer a sociedade com uma pessoa que tenha mais ou menos o parâmetro igual ao seu, a parceria e despachantes e todo o resto, como você vislumbra aquilo que é seu. Afinal, é o seu nome que está lá na frente, que vai ser visto, e se der problema, não é o seu fornecedor que vai ser lembrado, e sim o seu nome. Justamente, né? Não pode ter vergonha de errar, não pode ter vergonha de perguntar. Às vezes, muitas vezes nesse negócio, você tem que ser cara de pau mesmo, falar, olha, desculpa, eu não entendi, o que você quer? Você pode, por favor, me dar um parâmetro para o que eu posso trazer. Há umas 3 semanas atrás eu até fui ter um conselho com um senhor que já está há 50 anos no mercado e fui até ele e falei, olha, o senhor me desculpa, mas eu preciso de uma referência e eu sei que o senhor é a referência, será que você pode, por favor, mostrar para mim no catálogo aquilo que o senhor acha que pode ingressar no mercado? E você fazendo essas parcerias, tendo essa cara de pau, tendo toda essa parte de jogo de cintura, eu acredito que você pode ir longe. Afinal, quem tem boca vai a Roma, né? Justamente. Então, não tem jeito. E o Rogério Ambrósio, também conhecido como, na minha vida particular, como meu pai, é um jovem no comércio exterior, como a professora a doutora Cláudia Bock, é uma faixa de uns 30 anos de carreira de comércio exterior, fora a parte de docência, né? Então, sabe, está em boas mãos, aí sabe o que está falando, Justamente. Né? E como? Eu falo que uma reunião com ele é uma aula. Né? Não, tem que buscar realmente esses parceiros, tem que aproveitar agora que você está começando, acredito, consolidar realmente sua marca com qualidade, para atender as expectativas, para acabar não gerando problemas futuros. Afinal, é como o pessoal fala, é super difícil você conquistar um cliente, mas um cliente que você perde, ele contamina mais 10. Tá? Então, existem números, existem estatísticas que dizem isso, né? Então, e é muito mais fácil, é muito mais barato você conquistar um cliente do que você reconquistar. Para você reconquistar, acaba saindo muito caro, em virtude de você ter que reconquistar a confiança dele, de estar querendo ingressar seu produto novamente, ainda mais em uma área que é extremamente complicada, que é a alimentícia, que acredito eu que você vai ter que trate com a Anvisa, né, para estar podendo entrar com esses produtos aqui no mercado. Ministério da Agricultura. Então você tem vários órgãos anuentes para você estar conseguindo ingressar com esses produtos aqui no mercado, o que acaba aumentando a burocracia do seu produto, até mesmo o tempo de desembaraço, o tempo de disponibilidade da sua mercadoria para venda, né? Aí cabe uma pergunta que sempre vem à nossa mente. Você vende o produto durante o transit time, que é a vinda de lá para cá no navio, ou você espera chegar aqui para estar vendendo? Como que é
essa logística de venda aí? Bom, vendedor é duro, né? É duro ser vendedor. Com certeza. Você tem que sempre dar os seus pulos. O que nós fazemos é o seguinte: existem essas duas possibilidades. A possibilidade de vender entre esse trâmite, nacionalização, né? E também vender quando já está aqui. Para os nossos consumidores, para os nossos clientes, que já são clientes parceiros há tempos, isso pode sim acontecer. Enquanto o estoque dele está baixando, o meu novo estoque está chegando, então cruza certinho. Para aqueles que são novos, eu não faço isso. Por quê? Eu não posso prometer uma coisa que, como a gente falou antes, pode acontecer de existir uma greve, pode acontecer de existir essa maré vermelha. E como que nós fazemos? Não tem. Você entendeu? Então eu tenho que, aquilo que eu vendo, eu já entrego em primeira instância. A garantia de que você vai atender bem o seu cliente. Justamente. E essa até é uma parte que eu posso dizer que o pós-venda é uma coisa muito importante. Porque não adianta você só vender, você tem que ter o pós-venda, tem que ter a troca, deve sim ir até o local, ver como é que está o seu produto, aonde está sendo vendido o seu produto, que local na gôndola está sendo, quais são os conselhos que as pessoas, que os consumidores têm para falar do produto. Olha, não é um produto que eu gostei muito, é um produto que eu gostei, mas falta isso, deve mudar isso. Então você sempre tem que estar atrás desse pós-venda também, não é só vender. Com certeza. Existe esse pós-venda. Entendi. Bom, vamos a uma última pergunta aqui da Melissa para estar fechando as nossas perguntas, que ela fala, além desses órgãos anuentes que vocês acabaram de falar, existe algum tratamento específico para os produtos que você trabalha, temperatura e etc? Sim, existem para produtos com temperatura, existem, por exemplo, azeitonas que necessitam de uma temperatura específica para poder armazenar. O bacalhau é um produto que necessita de uma refrigeração. Então, dentro desse armazém existe essa possibilidade de colocar dentro dessas câmeras frigoríficas. E lógico que em primeira instância é um pouco mais difícil por conta do container ser refrigerado, ele é mais caro, tudo acarreta a uma dificuldade maior financeira. Então, de primeira instância, é uma coisa mais difícil. Mais para frente, já fica mais tranquilo para poder trabalhar com esse tipo de produto. Entendi. Para quem conhece um pouquinho, esses containers refrigerados, para garantia da qualidade, normalmente eles vêm com um aparelhinho dentro desse container para fazer a medição durante toda a viagem, para garantir que ela não saiu fora do padrão de temperatura e que o produto, nesse caso alimentício, está chegando dentro de uma qualidade esperada aqui no Porto de Santos, aqui no Brasil, e não houve grandes variações que tenham estragado o produto durante a viagem. Tá? Bom, eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez da empresária Juliene Tarantino aqui no programa, as suas contribuições, a sua experiência, que acho que é de grande valia para muitos telenautas aí que são empresários ou que esperam ser ou que pretendem ser em um futuro próximo ou não tão próximo, né? Entender um pouco essas dificuldades, tanto de se tornar empresário como de comércio exterior, que comércio exterior não é comprar igual se compra no mercado nacional, que você vai lá com o seu carro, você pega a mercadoria no ato e traz, ou você liga e recebe. Você tem todo um transit time, você tem todo um estudo, todo um preparo logístico muito maior do que você comprar no mercado interno. Então, assim, a dificuldade é um pouco maior em virtude desses trâmites, fora o protecionismo brasileiro, que não é muito a favor das importações. O povo brasileiro, o governo brasileiro, ele gosta muito mais da exportação, que é a entrada de divisas, e eles gostam, né? Então eu gostaria de que você falasse as suas últimas considerações do programa, o que achou, se tem alguma coisa que faltou, fica à vontade para falar.
Primeiramente, eu agradeço ao convite da professora Cláudia Bock e o seu convite. É de imensa felicidade estar aqui hoje para poder partilhar as minhas experiências boas e ruins. O meu contato fica à disponibilidade de todos os internautas. Se qualquer dúvida, qualquer dificuldade, olha, eu preciso saber disso, daquilo, tem como você me ajudar? Fica à disponibilidade de vocês, podem me escrever a qualquer momento e eu estou disposta a poder ajudar aos novos empresários e talvez aqueles que já estão no ramo. Agradeço mais uma vez e é isso aí. Bom, gostaria de mais uma vez de agradecer a empresária Juliene Tarantino, da empresa GJJ Tarantino, a comercial importadora, né, pela presença, pelo compartilhamento de experiências aqui e demonstrando que não são apenas pessoas de maior idade que possuem uma experiência, que conseguem se tornar empresários de sucesso, que batalham por um futuro grandioso aí no mercado. Tá? Gostaria de chamar vocês também para assistir daqui a pouco a primeira edição da ABC Net News para vocês aqui no programa. Tá? E gostaria também de mandar mais um abraço para a professora Cláudia Bock, tá? Que não está ausente, ela está ausente das câmeras, ela está sempre aqui conosco, nos auxiliando, prestando apoio para nós, pois está em eventos, em assuntos eleitorais e que retornará após as eleições. Tá? Acredito que seja isso. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha. Bom, acredito que é isso. Qualquer coisa, assuntos que vocês queiram assistir, pessoas, alguma empresa, algum assunto específico, como o de Porto Seco que tivemos aqui em São Bernardo, envie para nós pelo chat do site www.tvabcd.com.br, que faremos o possível para atender nos próximos programas. Obrigado e até a próxima.